importante vermos a forma como os outros partidos respondem ao próprio aparecimento do Chega. E aqui há duas formas de reagir, e têm sido empregos um pouco por essa Europa fora. Por um lado, colocar um cordão sanitário e uma linha vermelha e dizer: nós, partidos de direita, centro-direita, não faremos alianças com um partido tal como um partido que é antidemocrático ou que é racista. Não faremos alianças com este tipo de partidos. Ou então dizer: não, nós vamos fazer uma coligação porque é mais importante a alternância e chegar ao poder do que colocar linhas vermelhas. Desse ponto de vista, aquilo que aconteceu nos Açores é também mais uma forma uma decisão tomada pelo PSD que vem consolidar o Chega antes do tempo. Na verdade, nós sempre tivemos extrema-direita em Portugal, simplesmente não tinha entrado no Parlamento. A primeira pergunta é justamente esta: se a ascensão da extrema-direita em Portugal ainda é um deslumbre ou se já é um facto consumado, e como é que as redes sociais representaram ou não uma forma de afirmação do Chega ao ponto de ter conseguido aquilo que a extrema-direita nunca conseguiu em Portugal. Eu sou muito pessimista nessa resposta. De onde é que isto vem? Isto vem da forma como as redações passaram a perceber qual é o interesse do público pelas questões. Como é que o fazem? Há um gadget nas redações, que são geralmente 2 grandes ecrãs de computador, que medem o tráfego e a reação às notícias que esse jornal publica online. Eu estive a analisar e consegui perceber que a maior parte daquelas contas eram contas de pessoas que se diziam do Chega, e estive a analisar um universo considerável destas pessoas que iam para lá escrever e pôr comentários deste tipo, e eram contas falsas. Aquela coisa simples que se pega na fotografia da pessoa, põe-se no Google Reverse Image Search e vê-se que aquilo é de uma base de imagens ou de uma agência de modelos ou de uma coisa qualquer, e portanto aquelas pessoas não existem. Cada um dos 68 mil votantes do Chega pode criar 100 contas no Facebook se quiser, e com isso altera a métrica online e faz com que aquela informação que as redações têm naqueles bonitos ecrãs nas suas paredes seja uma informação obviamente falsa. Há razões para acreditar que esta eleição presidencial é de crucial importância neste momento, isto é, estamos em crise económica e social, em contexto de pandemia, um governo que não sabemos se está em queda, mas na verdade há que usar o desgaste, o que é absolutamente natural, a perder apoios no Parlamento, e ao mesmo tempo começa a haver quase que uma espécie de saudosismo em relação àquilo que são os poderes do Presidente. Pensando nestes ingredientes todos, Marina, há razões para acreditar que este é um mandato crucial nesta questão do cordão sanitário também. Os próximos anos vão ser anos de instabilidade, isso está um bocadinho à vista. Quando nós temos um sistema semipresidencial, isso significa que o Presidente tem os poderes legislativos, tem poderes não legislativos. E em Portugal, Portugal é um caso em que os poderes não legislativos são realmente mais importantes do que os legislativos. Não legislativos, estamos a falar de quê? O Presidente pode dissolver a Assembleia da República e não tem que, quer dizer, é um poder livre que só tem restrições do ponto de vista temporal, mas ele pode fazê-lo. E também pode quer dizer, demitir o Primeiro-Ministro, isso só em situações excepcionais, não é um poder que lhe esteja absolutamente vedado. E não foi usado desde 82, mas ainda existem algumas situações em que poderia ser usado. Portanto, o Presidente da República é um presidente moderador e árbitro, mas tem um papel que se torna bastante importante quando há um enriquecimento do poder do governo. E essa polarização acaba sempre por depois ter um efeito no debate todo, não é só entre aquelas pessoas que estão a ver o que está a acontecer nas redes sociais, e essa polarização infelizmente tem um efeito também sobre o jornalismo e sobre a forma como nós olhamos para os assuntos, porque
molda a forma como os jornais seguem os assuntos políticos. Há um livro muito interessante de um jornalista americano, que foi durante muito tempo jornalista da Rolling Stone, que é o Matt Taibbi, que ele escreveu um livro agora chamado Hate.Inc., em que diz, em que basicamente reformula aquela velha ideia de crítica dos média do Noam Chomsky, do Herman, que falavam da fabricação do consenso, não é? Que os médias serviam para fabricar um consenso artificial. E ele agora diz basicamente que é o contrário. Os médias, e a entrevista ao Chomsky até a propósito disso, mas diz que os médias servem para fabricar o antagonismo e não o consenso. Porque o ódio é que vende. E todas estas ideias feitas de que a culpa é sempre de alguém, temos uma má política, foi aquele partido, não foram vários partidos que ao longo de vários anos fizeram com que alguma coisa corresse mal. Mas há questões estruturais que explicam estas mudanças do ponto de vista do eleitorado e que são muito, muito importantes e que são reais. E o principal fator é a globalização. E a globalização esbate fronteiras. E isso não é benéfico para todos os grupos sociais. A globalização, que agora teve um travão muito significativo com esta pandemia, estava muito acelerada e foi criando ao longo do tempo grupos de perdedores. Há grupos de perdedores da globalização, em Portugal e noutros países, que não veem, que têm expectativas frustradas para si, para os seus filhos, e que isso gera muita insatisfação com o status quo político. Okay? Isso é absolutamente fundamental para nós percebermos esta ascensão dos partidos de direita populistas na Europa. E o que é que isso tem a ver com a União Europeia? Tem a ver com a União Europeia porque a União Europeia, do ponto de vista económico, tem sido um grande defensor da globalização na Europa e com efeitos muito benéficos em muitas áreas, mas também com custos significativos. E não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista político e do ponto de vista da identidade. As sucessivas crises europeias, a crise da zona euro, mas também a crise dos refugiados, tem vindo a dar força, por exemplo, a integração europeia questiona o Estado, põe em causa o Estado-nação. E o nacionalismo é um fenómeno que não consegue, que a globalização não consegue eliminar. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Estávamos habituados a uma clivagem política essencial, que é a clivagem esquerda e direita, que é uma clivagem essencialmente socioeconómica. E ela é a clivagem principal que estruturou os sistemas partidários europeus desde o pós-guerra. E nós estamos agora aqui num período de transição, em certos países, especialmente do norte da Europa, em que essa clivagem esquerda e direita está a ser substituída por uma clivagem que distingue, em vez de ser esquerda-direita, é entre cosmopolitas e nacionalistas. Os cosmopolitas mais em torno de um eixo pró-integração europeia e os nacionalistas rejeitando esse multilateralismo, esse cosmopolitismo, esse esbater das fronteiras. Até agora, de alguma maneira, temos falado sempre da imprensa como enfraquecida, seja pelo estado das redações, a própria precariedade das pessoas que trabalham nas redações, mas a verdade é que a imprensa também tem, e quando eu digo imprensa é sentido lato, também tem recursos para lidar com esta época que vivemos. Enquanto jornalista, o que é que identifica que são os principais pontos fortes, se fizéssemos uma análise SWOT, em particular a imprensa portuguesa, por exemplo? O ponto forte que eu destacaria é a confiança que os estudos todos demonstram que as pessoas mantêm no discurso jornalístico e nos meios de comunicação social existentes.
isso era sempre um ponto forte que permitiria fazer alguma coisa de bom a partir daí, porque geralmente o que nós assistimos nos outros países é um decréscimo acentuado da confiança nos meios de comunicação social. E vemos isso agora nos Estados Unidos, por exemplo, em que o efeito da polarização nos meios de comunicação social, né, pró e anti-Trump, acaba por quebrar um bocadinho aquela ideia fundadora. Podemos debater se ela é interessante ou não, mas de que os meios de comunicação social servem para criar uma moldura do debate público, não para tomar uma parte do debate público como seu e dar às pessoas apenas aquilo que elas já querem ouvir, não é? Que é a caixa de ressonância, não é? Que é uma caixa de ressonância e que é uma caixa de ressonância enquanto modelo de negócio também, não é? Porque já agora, para dizer que com as devidas diferenças, é o mesmo modelo que sustenta o Observador, não é? Portanto, a tendência... O Observador é um jornal que é criado para um nicho de mercado, não é? Para um grupo de pessoas que têm convicções à direita. O único ponto forte é a confiança que as pessoas ainda depositam na comunicação social. Eu, de resto, sou muito pessimista. Acho que temos muitos pontos fracos para resolver. E um bocadinho como falávamos há pouco sobre a falta de base social que os partidos têm na sociedade portuguesa, a comunicação social também perdeu essa base social de apoio. E se calhar daqui a uns anos, se todos tiverem que responder à forma como ele se coloca, vamos ter debates que são iguais àqueles debates que acontecem em torno do futebol, que, por exemplo, a SIC e a TVI optaram por descontinuar porque eram tóxicos. A capacidade dos partidos tradicionais e, sobretudo, a grande social-democracia pós-guerra na Europa, a democracia cristã, tinham de ter um discurso para uma maioria da sociedade que era um discurso de sonho, um discurso de futuro, um discurso aspiracional. A questão é da saliência do tema, porque a questão é esta questão de se nós colocamos o eixo principal do debate político em Portugal, as questões económicas e socioeconómicas, o posicionamento do Chega é totalmente minoritário. Se, pelo contrário, nós debatermos sobretudo questões de imigração, racismo e questões securitárias, aí as maiorias potenciais os votos potenciais do Chega são muito maiores. Se vocês veem falhas nos jornais, leiam-nos e critiquem-nos para que eles se tornem melhores. É a única forma de isso acontecer. Tal como na democracia, que exige cidadãos ativos e críticos, para o bem e para o mal, da mesma maneira o jornalismo também depende dos cidadãos para ser melhor. Mais fácil do que simplesmente estar a fazer um scroll down numa rede social qualquer.